Olá, estamos de volta. Começando mais o nosso 20º Isso mesmo. alguma coisa Isso. de episódios. É, Hoje com um convidado sempre muito especial, mas hoje um que tá voltando pra gente aqui hoje. E a gente tá muito feliz de receber, que é o Gabriel Barreiros. Da última vez ele esteve aqui, ele falou sobre a terapia integral, né? Se você não assistiu ainda, pode ir lá assistir esse episódio que ainda tá no ar. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui. Ele concluiu a graduação em medicina na UFMG em 2014, fez residência no Instituto Raul Soares em 2017, e residência em psicoterapia também pelo IRS em 2018. Como psicoterapeuta, estudou inicialmente psicanálise, depois gestalt terapia, tendo também feito a formação de constelação familiar sistêmica. Atualmente ele atua com base na visão integral de Ken Wilber. É Wilber ou Wilber? Eu tenho quase certeza que aqui é no Wilber. É, É, eu sempre... mas tá tranquilo, ele também. É, Ele não vai te suportar Não, muito ele Ken não com isso. vai, Wilber. ele não vai ficar triste. Então, ele atuou com a base na visão integral de Ken Wilber desde 2021 como psiquiatra, também trabalhou como psiquiatra, psicoterapeuta e constelador. Ministra o curso teórico de psicologia e psicoterapia integral e compõe o quadro de professores hoje da primeira pós-graduação de psicoterapia integral do Brasil, em Salvador, pelo Espaço Humanize, e conduz grupos de supervisão de casos clínicos orientados pela visão integral. Muito Seja bem-vindo, bem-vindo, Gabriel. Gabriel, mais uma vez. Obrigado, gente. Prazer estar aqui de novo com vocês. Esse, o retorno. Com um tema legal também, né, Joe? Qual que é hoje o Sim, tema? agora a gente está fazendo isso, né? Na primeira participação do Gabriel, ele falou muito sobre a terapia integral, né? Explicou Sim, muito. É até legal, quem não assistiu, assistir, Vai lá para assistir. entender melhor sobre a terapia integral, né? Como é que é a visão da terapia integral. A E gente vai falar nessa. hoje também, mas... Sim, sim, com certeza. E nessa segunda temporada a gente vem buscando temas e, através desses temas, a gente olha para várias outras terapias sobre aquele tema, né? E o tema desse podcast é sobre a evolução. Estamos evoluindo? Estamos evoluindo pra onde? O que é evoluir, né? Estamos. igual Pokémon. Pokémon é até mais fácil de perceber se está evoluindo, né? Talvez se fosse Pokémon seria melhor. Para algumas pessoas a pergunta pode ser, estamos indo pro céu ou pro inferno, alguma coisa assim, né? Mas, vamos lá. Que Gabriel, tipo de na evolução é sua essa, né? opinião, assim, e também na visão integral, como é que a gente pode falar sobre o que é evolução? Tá, então vamos lá. Evolução é um conceito complexo, né? Então, você tem várias teorias sobre evolução. E a questão da visão integral é que ela tenta, de alguma forma, abarcar essas diversas teorias, né? Então, eu vou trazer aqui um pouquinho alguns pontos de vista, né? Então, o senso de evolução, né, muitas vezes, tem alguns conceitos atravessados nisso. Né, é esse senso de que a gente está indo para algum lugar, Uhum. né? Muitas vezes isso é visto como uma teleologia, né? Telos, ponta ou finalidade, né? O estudo de uma visão de que a gente tem uma finalidade, está indo para algum lugar, né? Isso é um conceito discutível, né? Tem gente que acredita, tem gente que não, tem teoria que sustenta, tem teoria que é contrária a essa visão de que a gente está indo para algum lugar, né? Outra questão é esse senso de evolução, no sentido de que evoluir significa que nós estamos aperfeiçoando ou melhorando de alguma forma, né? Nós Sim. estamos indo de um lugar para um lugar melhor, entre aspas, né? Isso é uma visão também discutível, né? Assim, que é melhor para quem, melhor por quê, né? Como determinar o que é melhor, né? O que é melhor, melhor em que sentido, né? Então a gente vai trazer vários questionamentos sobre isso, né? Então você tem várias teorias evolutivas, tá? Algumas teorias evolutivas vão dizer que sim, né? Que existe uma orientação, inclusive, para essa evolução, né? Que nós caminhamos para algum lugar e esse lugar existe uma orientação para ele, né? Ele é meio que pré-definido, né? Se ele é um ponto definido ou é uma direção definida, isso varia também, né? Uhum. Tem gente que vai falar que a evolução já está fechada, né? A gente vai chegar em algum lugar e esse lugar já existe, né? Tem gente que vai dizer que existe um caminho,
que esse lugar ele não é muito exato, não é muito preciso, mas existem alguns parâmetros de para onde a gente está indo. Tem lugares, tem teorias que vão dizer que isso é completamente aleatório, né? Que evolução vai acontecendo de maneira não direcionada, né? Que isso vai ser de forma aleatória, que vai depender, né, de fatores externos, né? De fatores casuais mesmo, né? Então, sei lá, né? Aí a gente tem evolução em vários âmbitos. Sim. Evolução biológica, evolução social, né? Evolução pessoal. Então, todos esses conceitos existem, Uhum. né? Então, dentro da visão integral, né? Em última instância, é defendida uma visão evolucionista, tá? Só que essa evolução, ela tem um orientador, mas esse caminho final ele não é pré-definido. Nós não estamos indo para um lugar específico pré-definido E em comum, né? e em comum, né? Esse lugar, né, essa evolução, ela não é linear, né? Ou seja, a gente não está sempre ascendendo e Sim. seguindo em uma linha reta, né? Então não existe uma linearidade nesse processo evolutivo, né? E esse processo não é homogêneo. Então ele não acontece da mesma maneira para todas as pessoas, ele não acontece da mesma maneira para todos os aspectos nas pessoas. Então, né, a evolução social nem sempre acompanha a evolução biológica e vice-versa, Sim. né? Então, a evolução é um conceito complexo, né? Que Sim. envolve várias questões e várias áreas, né? Tô trazendo um pouquinho essa visão. Esse, inclusive, né? Esse ponto sobre a teleologia, nessa visão de que a gente está indo para algum lugar, né, é um dos pontos mais questionados sobre a teoria integral. O Wilber, um dos pontos que foi mais debatido por outros teóricos, né? E que ele foi criticado em relação a esse ponto, né? Porque você tem vários historiadores que são contrários a essa visão, né, teleológica, né? Enfim, esse é um dos pontos importantes, né? Mas a visão integral, ela abarca uma visão de evolução, né? E o Wilber, ele tenta é, separar, né, de uma certa maneira, a visão macro, ou seja, o coletivo, e a visão micro, o individual, né? Então, ele tende a utilizar o termo evolução para o macro e o Uhum. termo desenvolvimento Uhum. para o individual Importante, né? pessoal. Mas é uma questão teórica terminológica, né? Sim, sim. Então, você vai ter vários outros teóricos que vão usar o termo evolução para a Evolução. evolução pessoal também, né? Pessoalmente falando, o que a gente percebe muito é essa busca das pessoas por terem um sentido na vida, né? Então, busca-se talvez um caminho ou uma recompensa, vamos dizer assim, né? No final de algo, no final da vida, no final da existência, tem algo me esperando e eu estou indo para este lugar que é bom, né? Aham. Não é ruim, né? Eu não estou indo para um lugar ruim. Mas Sim. eu geralmente estou querendo ir para um lugar que é bom, então eu evoluo, que ao mesmo tempo quer dizer eu melhoro, né? Uhum. E me desenvolvo para melhorar, né? Para chegar nesse lugar, né? Então, eu acredito que às vezes, muitas vezes essa questão da evolução, ela permeia muito um desejo de que em algum momento alguma recompensa venha, Sim, né? sim. Essa questão tem um atravessamento interessante também, né? Que fica parecendo que a vida é tipo um joguinho, né? De Uhum. Tem que computador. passar de Você fase. vai passar de fase, né? Você vai Subir passar de degrau, né? nível. É. Que aí a gente tem alguns questionamentos sobre isso, né? Até essa questão de fim, né? Esse senso de que a gente vai chegar num lugar, e na hora que a gente chegar nesse lugar, vai tudo parar, né? Assim, chegou, né? Acabou. Ganhei o É. prêmio, acabou, né? Fim do jogo, aí aparece os créditos E no eu, final, né? assim, Tipo assim, né? eu vou ter um ego ganhando e revivendo Isso, essa experiência, né? Talvez nem vá. Agora eu posso exato. descansar. É, É como se o Ed é, mesmo, em algum momento, chegasse e falasse assim, nossa, eu venci. É, sim, sim. Que sim, isso, Ed? O quem? aham, Né? O quê? Quem é sim. você agora, né? Você vê esse vencedor. Que, de uma certa forma, né, a ideia wilberiana, que ela passa muito, de- ela
tem muito atravessamento das questões espiritualistas orientais, né? A gente não tem um contato tão próximo com isso aqui, né? Desde a década de 70 isso ganhou corpo, né? Mas é muito ocidentalizado, Sim. inclusive, que um dos atravessamentos é esse senso de eu, né? Essa Uhum. ideia, né, do eu evoluir, né, de que eu vou chegar. E aí vem outras questões, né, tipo de que eu sou Deus, eu crio a minha própria realidade. Aí vem esses outros atravessamentos em relação a isso. Se a gente vai buscar a fonte, né, o que é perene, o que é eterno, né, é a consciência. Sim. A consciência ela não é algo que eu tenho ela como um objeto, né? Ela não me pertence. Então não existe esse senso de que vai chegar num fim, né? A gente não sabe, né, quando começou e quando vai terminar isso e isso vai acontecer. Por quê? A própria construção de tempo cronológico, ela é uma construção humana, é um conceito, né? A gente não compreende esse senso, né, essa busca de uma linearidade, né, de que a gente começa em alguma Uhum. coisa, passa por um meio, chega num fim, isso é uma construção humana, né? A gente não sabe como é que o universo funciona nesse sentido. Então, até onde a gente sabe, o universo é eterno, né? Se é eterno, não tem um fim, né? Então a gente está querendo chegar aonde? Né? Até esse senso de localidade, né? Eu vou chegar a algum lugar. Que lugar? E o eu finda, né? Em algum momento. O eu finda. Aí pensar que vai ser é algo finito dentro de um grande infinito. Eu preciso ir para algum Isso. lugar para participar desse infinito, né? Vou Sim. virar uma estrela, eu vou é, ir para um outro planeta, eu vou evoluir de dimensão, né? Eu vou Sim. sair da 3D, vou para 4D, 5D, Sim, sim. 12ª D, né? Sim. Então, Vários desses. isso, e vai tendo um propósito de vida dentro disso, se construindo, sabe? Eu Sim. quero. Tem algo na integral que eu acho muito interessante, que são os níveis de consciência, Sim. né? Sim. Dentro de cada nível de consciência, você percebe que tem uma busca diferente, talvez por essa evolução. Sim. Então, essa questão das Ds, né, de buscar as dimensões. Um ponto importante que aparece, né, nessas tradições espiritualistas e que o Wilber integra é que essa busca, por exemplo, segundo ele, né, ela advém de um algo que é legítimo, mas de um equívoco, né, atravessada por um Sim. equívoco, né? É, então, existe uma realidade, né, que o Wilber diz, é que o eu, né, o grande eu, né, a existência, o universo, ele é eterno, né? E os seres humanos confundem, né, e muitas vezes eles têm a impressão de que o eu individual, esse é eterno, né? E esse equívoco, né, e a não aceitação da própria finitude Finitude. leva à busca, né, de muitas vezes distorcida, né, de uma espécie de evolução nesse sentido, né? Tem um lado que é positivo, né, o buscar crescer, evoluir de alguma forma, e Uhum. tem algo que é negativo muitas vezes, né, que recai sobre um peso e muitas vezes dá origem a exclusões, preconceitos, né? Então tem atravessamentos nisso, né? Então esse é um dos pontos importantes, né? Então, esse é um conceito fundamental, né? Uma das grandes dificuldades humanas, né? Um dos grandes dilemas humanos é a dificuldade de lidar com a própria finitude, né? E essa finitude, ela é representada de uma forma muito material pela morte, né? Porque a morte é algo que a gente sabe inevitável, E é um né? desaparecimento da É, experiência de onde a gente está aqui agora, né? De Sim, repente você não vai experiência estar aqui física mais. aqui, né? sim. A morte, né, se a gente for ver conceitualmente, é exatamente aquilo que vem de fora, né? É um não eu, né? Aquilo que não me pertence, né? Um não eu que me atravessa e que faz com que o meu eu deixe de existir enquanto um eu individual, Uhum. né? Esse é o conceito,
da morte, né? Então a morte representa exatamente aquilo que não está sobre o meu controle, né? O imponderável, aquilo que eu não dou conta, o eu individual, não dá conta de assumir o controle. A gente tem várias e várias estratégias para tentar, né, assumir o controle sobre a morte. Ganhar da morte, ganhar da É, vida, né? exatamente, né? Porque a morte e a vida Sim, estão em oposição direta, né? E só existe um pela existência do outro, né? Então, tentar ganhar da morte é tentar ganhar da vida de alguma sim. forma, né? Então, a gente vai, né, segundo nessas teorias, assim, os seres humanos vêm criando, né, formas as mais criativas possíveis, né, desde sempre, para tentar, de alguma maneira, driblar, né, esse senso porque o ser humano ele tem algo diferente de outros animais, é que ele é o único que se dá conta da própria história, né? E conta uma história a partir disso. Então, existem outras animais que percebem o senso de finitude, mas não com tanta clareza, né, quanto o ser humano. Sim. Então, quando ele se dá conta da própria finitude, isso recai sobre ele como uma espécie de terror, né? Porque ele fica muito assustado, né? Muito temeroso com essa possibilidade da finitude, né? E ele passa então, né, a buscar incessantemente apaziguar esse terror, né, essa angústia diante da Uhum. própria finitude. Ele vai criativamente, né, buscando formas de se fazer isso, né? Inclusive o senso de sentido, né, tem a ver com isso também, né? Só que a gente tem que pensar, né, que esse sentido, ele vai ter seus atravessamentos também, né? Ele vai ter os seus atravessamentos pessoais, mas os seus atravessamentos sociais, né? Então, hoje existem tentativas de busca de sentidos coletivos, né? E dentro do nosso sistema social, um deles, por exemplo, é o trabalho. Quantas pessoas aposentam e, né, perdem completamente o sentido porque criou-se essa ideia de que faz parte do nosso sentido de vida trabalhar, né? Só dando um E exemplo. tem vindo até cada vez mais rápido que eu falo, essa falta de sentido, até no próprio trabalho, né? Antigamente, eu Sim, percebo muito isso, as pessoas, dentro de uma geração anterior, elas tinham que aposentar a perceber que tinha que ter um Tinha outro que fazer sentido. algo, né? Hoje as pessoas, eu sinto, como está muito mais acelerado, talvez, o mundo, né? As ansiedades e tudo assim, ela já perde o sentido trabalhando. Tipo assim, eu não sou essa não. repartição, e agora? Eu sou o quê? É porque antes esse fenômeno identitário ele acontecia de uma forma mais eficiente, Sim, né? Hoje, né, você tem, enfim, um monte de questões para a gente dizer por que que isso não está funcionando, sim. né? Mas dentre elas, o acesso à informação, né? Uhum. Isso antigamente, né? Assim, antigamente, sou meio velho. É como se tipo, fosse, você tá falando de 2010. É, enfim, quando eu era pequeno, a gente estudava na Barça, né? Pegava Sim, Sim. enciclopédia. enciclopédia. Hoje você coloca no Google, inclusive o Google agora responde com IA, né? Sim. Então, Faz o resumo todo pra você e te dá. e te dá o E negócio te dá o trabalho, né? prontinho. Antes você tinha um trabalho, né? É, Você tinha que consultar e criar o seu trabalho. Hoje em dia, não. Eu quero um trabalho desse jeito. Ele já te dá o negócio feito, já, né? não, ele já busca todos os bancos de dados Sim. teóricos E que possíveis, louco isso, né? né? Porque essa busca por essa evolução também, eu acho que antes era muito melhor respondida, porque era a longo prazo e demorava muito para ter esse resultado, talvez, ou até depois da morte Sim. mesmo, Sim, né? tem esse senso de temporalidade que está muito diferente, né, Sim. na atualidade, tudo é muito mais acelerado, muito mais dinâmico, igual você falou. E tem outra coisa importante também, né, é que a gente está numa crise do nosso sistema social, né, na época dos nossos pais, né, por exemplo, realmente era vislumbrável, né, uma espécie de evolução, né, ou melhoria dentro do campo material. Uhum. Hoje isso não é tanto visível mais, Não é não. sobre comprar um lote mais, às vezes. Né? Porque antes, assim, né, você tem várias histórias, né? A pessoa é, vem de uma condição financeira ruim, aí tem uma vida difícil e vai trabalhando, aí constitui família,
né? Compra a sua casinha, né? Faz ali o financiamento, depois compra, adquire o seu, né? Espaço, né? Seu espaço. Aí tinha um senso, né? De que as coisas estavam indo para algum lugar, né? Hoje isso já não é tão claro, né? As gerações atuais enfrentam muitas dificuldades nesse sentido, né? Dentro do emprego, da renda, né? E as coisas estão cada vez mais onerosas, mais difíceis, né? De se obter dentro desse campo material, né? Porque o campo material ele foi, né? Um dos mais utilizados, né? Dentro dessa nossa construção histórica, né? Como uma dessas formas de enganar a morte, né? Sim. Quanto mais eu tenho, né? Mais eu sou, né? Mais E eu mais consigo tempo eu enganar, fico, mais tempo eu né? fico. Melhor eu fico, Sim, né? sim, né? Aí os projetos de construção, né? De aposentadoria, né? De um tempo ali de tranquilidade, enfim, né? Que mais? Cirurgias, né? Que tentam enganar a morte, né? Assim, tudo isso, né? É um campo que ainda existe, né? Tá Sim, aí, mas ele é muito menos acessível à maioria, né? Mas as pessoas têm percebido a distância desse lugar, né? Esse é um dos pontos. Outro, né, que o próprio Ken Wilber traz é que existe uma evolução da consciência coletiva, né, que as pessoas têm percebido, né, um grupo maior de pessoas tem percebido o engano desse discurso, né, que esse discurso não cola, Falhas, tem né, falhas nesse sistema aí. tem falhas, né? E que, né, essa materialidade ela não vai, né, garantir uma vida eterna, né, para mim, né? Então esse eu acho que é um dos pontos também, né? O que vai trazer novas angústias, né? Vai trazer novas angústias, né? E você perguntou sobre a questão dos níveis Sim. de consciência, né? Que, por exemplo, tem nessa questão do Wilber. Então, uma coisa que o Wilber fez um estudo interessante é que ele foi consultar, né, as grandes tradições espiritualistas, ele foi consultar diversos teóricos, tanto nessa área quanto até inclusive no campo da ciência, das ciências naturais, das ciências sociais. E vários, né, você tem várias teorias, várias visões que trazem esse senso de evolução e desenvolvimento em níveis, né? O que que são os níveis, né? Assim, nosso joguinho da vida, Então, né? são degraus, a gente vai subindo. Eu tô Sim. no nível 1, de repente hoje acordei no nível Nível 2. 2, Uma nova vida muito mais né? fácil pra mim, será que é mais né? fácil, né? Porque o nível vem disso também, né? Até essa evolução, quando a gente pega no profissional, né? Se a gente pega uma carreira dentro de uma empresa, eu começo como um estagiário, depois eu viro um assistente, depois eu viro um coordenador, um supervisor, depois eu vou subindo de cargo, né? Um gerente, até virar uma presidência. E quanto mais você vai evoluindo nesse sentido, né? Subindo de nível, não fica mais fácil. Não. São mais E São responsabilidades. mais as tem, possibilidades, você vai demandando mais tempo, né? E sim, tem um teórico dedicação. que eu gosto, e o Wilber gosta também, é o Habermas, Jürgen Habermas. Ele vai ter um conceito que ele chama de o paradoxo do desenvolvimento, né? A gente tem essa crença de que à medida que a gente vai desenvolvendo ou evoluindo, as coisas vão ficando mais fáceis. O que ele mostra é que não, vai ficando Sim. mais difícil, né? Quanto mais complexo é o nível, maiores são os desafios. O que em tese aconteceria é que se a gente acompanha esse desenvolvimento, a gente também cresceria em recursos, ou Uhum. seja, a gente teria melhores possibilidades para lidar com esses novos desafios que vão emergir desse novo nível, né, de consciência, de evolução, de desenvolvimento. Mas essa ideia, né? Vou crescer para ficar mais fácil. Não funciona, tá? Quanto mais você cresce, mais Na E desafiador eu parte. acho que tem muito fica. essa ideia de quanto mais a gente cresce, aí que crescimento, tipo assim, crescer e ficar maior, né? Sim, Do que a gente é. É diferente, por exemplo, de amadurecimento, né? Então tem gente que você pode crescer, ficar maior, mas não amadurecer dentro daquele papel, ou dentro sim, daquele cargo, ou dentro da sua relação, né? Das sim. relações que você tem.
Mas eu percebo que tem muito essa coisa de quanto mais eu cresço, ou desenvolvo, ou evoluo, mais próximo do divino eu estou. Sim. Então, se eu estou mais próximo do divino, mais poder eu tenho. Então, se eu tenho mais poder, naturalmente a minha vida vai ser mais fácil, né? Aham. Então, eu vejo muito isso nas religiões mais iniciáticas, né? Sim. Ou nos cargos maiores, tipo assim, numa igreja onde o grande pontífice, ele está na ponta de tudo, ele está mais próximo de Deus que todo mundo. Então, ele tem Sim. poder sobre as humanidades e uma Aham. ligação maior com o divino. Sim. Então, eu vejo que a evolução hoje, propriamente dito assim, a busca pela evolução nos dias de hoje está sendo quase uma busca por poder, sabe? Sim. Existe uma busca muito, não que não era assim antes, né? Mas hoje é tipo assim, eu quero um poder maior, Aham. eu me diferencio um pouco dos demais, estou mais próximo do divino, naturalmente a vida é mais fácil, né? Sim. Eu posso pegar meu Instagram e vender isso para as pessoas também, Sim. né? Olha onde eu Sim. cheguei, o que eu tenho, o que eu conquistei, Uhum. né? E a gente vê o discurso muitas vezes que está entrando, o discurso espiritualista no meio disso também, Ah, sim. né? Sim. Tipo assim, Deus está nesse meio, Aham. né? Mas eu vou vender para você aí um curso aí de 5.000. Te fazer Eu vou chegar te aqui. ajudar um atalho para que você Sim. chegue tão próximo quanto eu. Não vai chegar onde eu estou, mas talvez você esteja um pouquinho mais Aham. próximo, né? E a Sim. busca por essa evolução, você percebe que tem essa ligação com um ganho de poder divino? Tem isso, se a gente, isso, como você mesmo falou, né, de não é uma novidade, né, assim, Uhum. isso permeia a construção social humana, né, desde os primórdios mesmo, principalmente dessa linha que se tornou, né, a sociedade hegemônica hoje, né, então, enfim, né, a gente tem uma cultura, né, que advém de um povo específico, né, que de alguma maneira assumiu esse lugar de poder através da violência, né, seja por guerras, colonizações, né, e essa foi a lógica que predominou. Né? Ela é a melhor lógica? Não sei, né? Ela foi a lógica que predominou porque ela dizimou o resto, né? Assim, Sim. então tá aí, né? E essa lógica, ela se estabelece, né? Realmente desde os primórdios, ela ganha força muito com a ascensão ali na Idade Média, né? Principalmente ali da ascensão da Igreja Católica como uma grande instituição, né? É, e, né, desde esse ponto, né, o que o Wilber coloca dessa questão ocidental e vários teóricos, né, que muito dessa busca evolutiva, ela vem é, não impulsionada, né, por um desejo de evoluir, mas muitas vezes impulsionada por um medo, né, um medo da própria morte, né, da própria existência, inclusive, né, então ele mesmo utiliza os termos platônicos, né? Platão fala do amor, né? O eros que impulsiona, né? O indivíduo para a própria evolução, né? Ele fala que na verdade quem impulsiona, né? Esse movimento é muito phobos, é medo, né? O medo, inclusive, né? De lidar consigo mesmo, né? De lidar com a suas próprias falhas, seus próprios defeitos, suas insuficiências, a sua impotência, né? E nesse sentido, né, busca-se um além, né, um outro lugar, para não lidar com o que é hoje, né? Então, nessa visão de que vai ser no outro mundo, num outro universo, num outro lugar, né? E isso acompanhou, né, a rejeição da matéria, né, e das questões biológicas, né? Vieram esses tabus em relação, por exemplo, à sexualidade e à agressividade, né? E a partir disso foram criadas, inclusive, as emoções negativas, né? Raiva, medo, são emoções negativas, né? Nessa Ansiedade. Uhum. conotação de que é ruim, né? Mas é ruim por quê? Para quê? Porque não é humano, né? É É, como se fosse assim, para você ser humano, hoje, você tá. Antigamente eu lembro quando eu comecei a estudar espiritualidade, assim, tudo, a gente era um espírito vivendo uma experiência Experiência humana. experiência humana. humana.
né? Então, ou Sim, seja, eu morro e volto a ser espírito de novo, né? sim, Viver sim. lá, comer sopinha de luz, enfim. É, Não se esqueça dos bônus. é, A gente ganha muitas bônus. coisas. Muitos livros, né? Sim, Então, eu li bastante sobre isso. Então, a vida perdia um pouco o sentido, né? E tinha uma desconexão muito grande com o corpo. Eu percebi pela minha história isso. mesmo, né? A gente se desconecta um pouco do corpo, tem uma exaltação de um sofrimento, né? Porque quem sofre mais ou quem é mais vítima de alguma coisa, assim, ganha mais o reino desses céus, né? Porque aí você passa por mais provações, se você passa por elas, o seu espírito ele vai ser lapidado, para ele Aham. ter uma evolução. E ao mesmo tempo, uma frustração em estar aqui agora, sabe? Sim, Então acabava se movendo, porque você falou da questão platônica, né? A gente para de se mover por amor a alguma coisa, ou à própria vida, ou a si mesmo, sim. e se move por medo de, né? Medo de. Medo do que se é, Aham. medo do que se sente, das experiências que vive, Sim, né? O contraponto disso é sair desse lugar e ir para uma teoria da prosperidade, né? Que é onde eu vou prosperar, onde eu vou ter as coisas, que é um outro extremo, né? sim. Viva o céu aqui, e tenha suas coisas e conquiste, Aham. né? E quem não tá nem em um e nem em outro, às vezes olha e fala, gente, eu não tô vendo sentido aqui, nem ali. Qual que é o meu sentido, Sim, né? sim. E como você acha que a E, integral ajuda essas pessoas? bom, Ed, essa pergunta, né, de qual é o sentido, né, o meu sentido, ela, ela não emerge para todos, né? Uhum, Ela depende de algumas condições, algumas circunstâncias, né? Então, é, dentro desse senso de evolução de consciência, por exemplo, né? Para a teoria integral, a consciência, né, ela tem, né, uma manifestação, né? E a consciência manifesta, ela aparece seguindo uma visão evolutiva, no sentido de que ela sai de algo mais simples para algo mais complexo, né? A gente pode acompanhar, né, isso em paralelo, inclusive, ao desenvolvimento da criança, né? E qual que é o ponto importante nessa cognição, né, nessa visão da consciência cognitiva, né, individual? Para Wilber tem a ver com uma noção de perspectivas, né? A criança ela vai ampliando a sua capacidade de perspectivas ao longo da vida. Então, se a criança ela nasce com um senso de que ela não tem nenhum senso de eu claro, né? Esse senso de eu ele vai acontecendo gradualmente, né? E ele inicia muito atrelada, esse senso é muito atrelado ao próprio corpo, né? Então ela vai criar um senso de corpo primeiro, né? E essa consciência, ela é nesse momento, né? A criança é completamente, ela e a natureza são a mesma coisa, né? Ela não há uma diferenciação clara entre eu e o outro, eu e a natureza, né? Então, à medida que isso vai se dando no desenvolvimento da criança, a criança começa a ter um senso de perspectiva. E essa perspectiva, inicialmente, ela se dá de forma, primeiro, né, de uma construção mais imagética, mais imaginária, para depois ela se dar de uma forma mais representativa, mais simbólica. O que, que isso quer dizer? Né? A criança, inicialmente, né, ela e a realidade continuam algo misturados para depois haver uma separação mais clara, né? Então a gente vê isso, a criança inicialmente, né, ela vai recorrer aos pais, né? Eu tenho um filho pequeno, isso fica muito claro, né? Ele ele acredita que as coisas se materializam na frente dela, né? Então, primeiro, né, meu filho ele pede água, né, água. eu quero água. Aí a água ela aparece na frente dele de Água forma suja. mágica, né? Então tem essa magia, né? Eu Assim, levei isso até um pouco mais tarde na vida. pode acontecer.
né? E claramente uma Pode parte minha ficou bem acontecer. presa nessa parte. Freud chamava isso de fixação. Às vezes a gente fica fixado em algumas fases, né? Sim. Acontece. Então tem essa noção mágica das coisas. Depois começa a ter uma visão mais mítica, né? No sentido de que vai se ganhando consciência do outro, primeiro, né? Dos outros comuns, minha mãe, meu pai, Uhum. né? E esse outro ele passa a ganhar um caráter meio super poderoso, assim, Sim. né? Porque depois ele começa a perceber que quem traz água é a mamãe e o papai. Sim. Então, mamãe e papai têm o poder de trazer água, Exagerado. né? E, né, isso, à medida que vai se desenvolvendo, né? Nesse ponto, né, a criança não tem um senso de perspectiva Sim. sobre a existência de papai e mamãe, né? O que que passa dentro da cabeça de papai e mamãe? O que que eles fazem, né? Sim. Não tem essa noção, né? A criança vê papai e mamãe como esse que Se materializa eles me algo lá na amam ou não frente. também, tipo assim, eu vejo o resultado da nossa interação aqui, geralmente, que é eu pedir a É, água, ela aparecer, eu chorar e é. algo de algum jeito. Então, nessa nível de consciência, esse conceito, por exemplo, amor é um conceito complexo, né? Sim. Mas o amor está muito mais atrelado, né, ao cuidar, né? Então, se esse outro é capaz de perceber as minhas necessidades, né, e de alguma forma ali supri-las, né? E é isso, Eu né? levei isso mais pra frente também, né, Ju? Então, esse senso, né, de amor mais complexo, de respeito, noção de alteridade, né, isso é algo que isso vai acontecer depois, Sim. né? A criança não tem esse senso, né? Isso vai se desenvolver depois. Depois de um certo tempo que a criança é capaz de perceber a perspectiva desse outro. Existe um experimento clássico do Piaget, né? Piaget é um teórico do desenvolvimento dentro da psicologia, em que ele usa, né, um objeto em que tem duas cores, né? É verde de um lado e vermelho do outro. Ele pergunta à criança qual cor que eu estou vendo. A criança pequena, ela vai dizer a cor que ela está vendo, né? É só depois de uma certa idade que a criança consegue dizer a cor que o outro está vendo. Então esse é o senso de perspectiva. Então, à medida que nós vamos crescendo, desenvolvendo, né, a gente vai ampliando o nosso senso de perspectiva, tá? Para o Wilber, né, existe ainda um senso de perspectiva, né, cada vez mais ampliado, em que a gente, né, não chegou completamente, né, nessa noção de perspectiva maior. Como assim? Né, para ele, existe uma massa crítica que é o que determina a nossa cultura. A nossa cultura, ela é atravessada, né, por uma consciência coletiva comum que se encontra num nível médio ali. Para para ele, né, é mais fácil a criança se desenvolver até esse nível médio. Ir além do nível médio de consciência das pessoas passa a ser um desafio, né? Sim. E a forma como a nossa sociedade se estruturou, né, de maneira muito rígida, muito autoritária, inclusive, dificulta as pessoas de irem além, né? A nossa sociedade faz uma pressão à média, né? E Uhum. qualquer um que sai da média tende a ser excluído, né? Tende a gerar um sofrimento Que ali, ele gera né? desconforto pra toda uma estrutura, né? Para toda uma estrutura, né? E muitas vezes aquilo que está aquém da média e aquilo que está além da média é posto na mesma caixinha, né? Então, se você tem um pensamento, né, que é diferenciado, que, né, que traz algo que vai além da média, você vai ser posto no mesmo lugar de quem tem uma visão, né, acrítica sobre uma Sim. questão, né? Então, você vai ser excluído da mesma forma, se a gente pensa dentro de uma construção social coletiva, né? Sim. Isso se reflete, por exemplo, né, a nossa pedagogia que ainda, né, prepondera nas escolas, ela é muito antiquada, né? Você tem questionamentos sobre ela que existem já há muitos Sim. anos, né? E continua-se com um modelo extremamente engessado nesse sentido, E, né? geralmente, pelo que eu percebo, deve ser porque é um modelo que dá pra todo mundo.
Se você for abaixo da média, É, acima, você tá para ser médio mesmo. pô, é um modelo que, se a gente for buscar a origem teórica dele, é um modelo para formar trabalhadores de chão de fábrica, né? Trabalhador de chão de fábrica não precisa pensar, Desenvolver um pensamento crítico, não né? precisa criticar, né? O que que ele precisa? Saber contar e ler. É, né? Ele precisa saber se enfileirar, né? Ele precisa seguir ordens, Uhum. ele precisa seguir um sistema pré-definido, né? E saber reproduzir aquilo. Entregar resultado. Integrar, isso, exatamente, entregar resultado, né? Produzir cada vez mais, né? Então, a nossa pedagogia segue esse modelo, né? Em sua preponderância, né? Sim, Você tem, enfim, não estou dizendo que não sim, sim. há locais Outros que métodos, né? outros Sim. métodos, né? Estou falando da média, né? Do mais comum, né? E, enfim, né? As pessoas hoje têm questionado mais esse modelo, né? E têm se incomodado mais com esse modelo, né? E aí vem o paradigma de novo, né? Porque se eu me incomodo, mas eu não tenho base, eu não tenho substrato, né? Ou seja, eu não tive oportunidades de me desenvolver melhor, né? Eu vou me rebelar. Só que essa rebeldia ela pode ser sem base, né? Sem estrutura. Aí às vezes eu vou, ao invés de, né, pegar o que tá a base ali que tá pronto, que funciona, eu vou querer destruir tudo e às vezes voltar para trás, né? Que é um dos movimentos que acontece, né? Então vamos quebrar tudo, vamos destruir tudo, vamos começar do zero. Pode, né? Não sei se vai ser bom, não, né? Porque vai ter que acompanhar a fase, né? De todas não tem. Porque geralmente quando eu quero mudar alguma coisa, que eu percebo hoje é uma busca por um atalho, mais que por um desenvolvimento de algo, sabe? É, e um dos pontos importantes sobre a evolução que o Wilber traz é: não existem Sim, atalhos. Não dá para pular. não dá. É Não, o salto quântico, né? Do tipo não. assim, eu estou aqui do zero e vou a 10, né? Sim, Assim, você não sim. sustenta o 10 se você não conhecer um, dois, três, Não, quatro, cinco, seis, sete, não. oito, 9 e 10, É, né? porque a gente é, né, a nossa história, né? E a nossa experiência é que vai dando base e sustentação para esse lugar, né? Não tem jeito de eu pular, né? Um nível de desenvolvimento, né? Essa Ou ciência acelerar, né? ou acelerar, né? Até porque o tempo é uma coisa É. relativa, né? Eu posso facilitar o meu processo de desenvolvimento? Posso. Como? Como que eu posso facilitar, né? Então, o Vilber ele traz algumas estratégias, né? Por quê? Porque ele tenta clarear para a gente quais são os componentes desse processo de desenvolvimento, né? Então, o Vilber traz na sua teoria, né? Eu vou falar um pouquinho da visão dele, Sim. que ele traz a noção que ele chama de teoria aqual, né? De todos os quadrantes, todos os níveis. Ele já traz alguns outros elementos depois, mas eu vou tentar colocar esse ponto, né? Então, o Wilber vai falar dos níveis, é, dos estados, dos tipos, tá? Então, né, níveis, estados, tipos. Então, ele vai ter os quadrantes. Eu esqueci um, né? Níveis, estados, tipos, quadrantes. Vai sair em algum E outro mais um. momento. É. Mas os níveis, né, vão dizer dessas estruturas, aquilo que já é estabelecido, tá? Os estados têm a ver com fenômenos que são transitórios. A gente tem estados de consciência de vários tipos. Exemplo, vamos lá. Eu posso ter um nível de consciência racional já as linhas, que foi o que eu esqueci. É, eu posso ter um nível de consciência racional já bem desenvolvido, ou seja, eu tenho um senso de perspectiva já ampliado. Eu consigo entender de alguma maneira quando o Ed fala, de onde o Ed fala, que isso tem a ver com a história dele, né? Que a fala tem um discurso, uma língua.
né? Que essa língua importa no estado dele. Eu consigo entender isso tudo. Aí, por alguma razão, eu não tô bem emocionalmente, sei lá. É, aconteceu uma situação de muito estresse hoje. Eu vim em casa correndo, o trânsito estava ruim, eu me atrasei. Isso muda o meu estado. Como assim? Né? Eu vou entrar num estado em que eu vou ficar muito mais tenso, muito mais ansioso, né? E esse estado vai me remeter a um estado de luta ou fuga, né? Algo mais primitivo, mais instintivo, né? Eu vou ficar em alerta. Quando eu estou nesse estado, a minha capacidade cognitiva, por exemplo, né? Minha capacidade de entender perspectivas, ela diminui. Uhum. Por quê? Né, se eu estou muito estressado, eu estou muito tenso, eu não vou conseguir, né, acessar, inclusive, áreas do meu cérebro de melhor raciocínio, de melhor compreensão. Né? Eu vou ficar o quê? Mais reativo, mais instintivo. Né? Então, se o Ed falar alguma coisa que me incomodar, por exemplo, né, e eu naturalmente pensaria, não, deixa eu ver, deixa eu entender. Não, ele vai falar, eu vou reagir, eu vou gritar com o Ed. Eu falo assim, pô, não, né? Por quê? Porque eu tô num estado, né, alterado ali, né, que tem a ver com, inclusive, como eu tô emocionalmente. Uhum. Por quê? Né? Qual que é essa visão evolutiva biológica, por exemplo, do ponto de vista do Wilber? Antes de sermos animais racionais, né, a gente passou por uma evolução de espécies em que que o emocional foi desenvolvido antes. Né? E aquilo que veio antes é mais fundamental, é base para essa racionalidade. Então não existe uma racionalidade sem antes haver, né, a construção emocional. Sim. Né? E como isso é mais fundamental, mais antigo, isso vai ter uma força. Então, se eu estou tomado por um estado emocional, eu não consigo acessar, né, essa minha cognição racional da mesma forma, né, que eu faria se eu tivesse tranquilo. Uhum. Então nesse momento, né, não é que meu nível de consciência ele cai, Eu né? involuir. Eu evoluí, né? Mas eu vou ter uma resposta mais coerente com o nível de consciência considerado O estado mais mesmo. primitivo, né? Por causa do meu estado, né? Entende? Essa é a visão. Então, por mais que haja uma certa independência, a noção de linhas, né? A noção de linhas é que, por exemplo, eu posso ter uma inteligência cognitiva, mas uma inteligência emocional ruim, uma cognitiva Sim. boa, uma emocional ruim. Eu posso ter uma boa inteligência social, consigo me sociabilizar, conversar muito bem, mas às vezes, né, o meu emocional não é tão bom. Tá? Isso é a noção de linhas. Tá? Elas são relativamente independentes, mais ou menos. Tá? Existe uma certa independência, mas igual eu falei, né, se um estado, né, ali for modificado, eu posso afetar, inclusive, né, a ação dentro de outras Sim. linhas. Tá? Então, como é que o Wilber dá esse senso? Né? Dando essa clareza desse trabalho. Né? Como que eu desenvolvo, né, meu nível de consciência, né, por exemplo, né, em níveis. Tá? Como é que eu vou trabalhar os níveis? Eu trabalho os níveis me desenvolvendo em algo. Como? Né? Para eu desenvolver a minha cognição, eu preciso trabalhar essa cognição. Né? Como que eu trabalho cognição? Eu vou ler, eu vou estudar, eu vou compreender, eu vou tentar entender as coisas como elas funcionam. Como é que eu desenvolvo a minha linha emocional? Né? Eu vou trabalhar sobre regulação emocional. Eu vou compreender as minhas emoções, mas eu vou também aprender a como que eu lido com a minha emoção, né? Como que eu faço? Se alguma coisa mexe comigo e eu fico irritado, eu fico raivoso, né? Como é que eu lido com isso? Como é que eu faço com essa raiva? O que que eu faço com essa raiva? Né? Como é que o meu corpo reage, né? Como é que o meu corpo reage? É raiva? Ou não é? As pessoas às vezes não conseguem nem nomear, É uma né? O maior que eles dificuldade, né? não é. Qual que é o processo de regulação emocional? Né? Eu vou. Primeiro que a emoção vem,
no corpo, né? Então eu vou Brota do nada. brota do né? Ela está onde? No corpo, né? Então eu vou consultar o meu corpo, né? Eu vou reconhecer o que está acontecendo, eu vou nomear, né? Ah, estou com raiva, estou irritado, né? E eu vou buscar uma estratégia para lidar com isso. Ah, estratégia é muito pragmático, estratégia no sentido de, né? O que que eu vou fazer que seja melhor para não machucar a mim mesmo nem ao coleguinha, né? Que de alguma forma dê conta de extravasar essa raiva. Muitas vezes as soluções criadas, né, espontaneamente, elas envolvem sacrifício, seja de mim mesmo ou do coleguinha, Sim. né? Então, se eu só engulo a minha raiva, isso tende a dar problema para Uhum. mim futuramente. Se eu só explodo a minha raiva o tempo todo, isso tende a dar problema, Não é né? dentro, é fora, né? Sim. Ah, mas então o que que eu faço? Né? Eu preciso me expressar, né? Uma emoção ela precisa ser expressa, mas há formas e formas de se expressar uma emoção, né? Ah, mas existe uma. Não, não existe uma fórmula pronta. Outra questão sobre regulação emocional. Depende do contexto, depende do momento em que está envolvido. Isso também é uma evolução. Compreender que as coisas dependem de contexto, né? Não existe uma solução pronta para tudo, né? Então, por exemplo, essa é uma forma, né, de se trabalhar sobre questões emocionais. Questões sociais, né? Então, uma questão importante dentro da teoria do Wilber, né? Não adianta você só ler, né? Não adianta você só Uhum. teoria, Essa né? ciência de informação, né? A gente precisa de teoria, mas a gente precisa de prática, né? Como é que eu desenvolvo, por exemplo, uma consciência corporal? É trabalhando o meu corpo, né? Eu não vou sentar, né? Pegar um livro de Ficar mapas, lendo sobre o corpo. ficar lendo sobre o corpo, né? Isso não vai desenvolver sua consciência corporal, tá? Né? Você vai precisar pôr esse corpo para trabalhar, né? Mexer, né? Se expressar Se mesmo. O corpo ele se expressar. expressa no mundo, né? De uma Se certa forma. Sim, que essa é uma das partes importantes da teoria integral, né, dentro dessa visão de uma terapia integral. Expressar no mundo, né? A terapia integral ela não acontece somente em consultório, né? O consultório é parte de uma terapia integral, né? Mas a terapia integral ela acontece no mundo, ela acontece na vida, né? Então não adianta, né, eu ir lá no consultório, né, falar e organizar todos os meus problemas, se eu saio dali, né, e nada muda, Eu nada justifico tudo, né? acontece. Tipo assim. É o famoso, hoje em dia tá. É muito comum. Eu procuro pessoas que têm terapia em dia. Ou então memes do tipo assim, faça terapia para lidar com pessoas que não fazem terapia. Terapia. Então agora o mundo tá dividido em quem faz terapia ou não, gente. Vamos falar uma verdade. É, Não é só sobre estar em processo. Tem gente que está em terapia e também não está está em em processo processo terapêutico, terapêutico, né? né? E é muito mais complexo que isso. E lembrando que terapia não é panaceia, não resolve o problema de todo É. mundo, não, né? Então você tem, né, esse extremismo, por exemplo, sobre psicoterapia, né? Igual eu falei sobre os estados, né? Sobre se a gente está muito estressado, muito tenso, muito ansioso, né? A gente não consegue acessar, né, a nossa cognição melhor, né? De que adianta fazer terapia se, né, a pessoa passa fome, Uhum. né? Se as Pensar pessoas em outras coisas, gente. Eu preciso do básico, eu não posso nem pensar em. eu saio da terapia, aí eu vou para um ambiente de trabalho em que tá todo mundo passando a perna em todo mundo, em que há hostilidade presente o tempo todo, em que você tá, né, ultra sobrecarregado, em que as pessoas se tratam, né, de maneira grosseira, né, e tudo imediatista, vai ter pouco efeito, Sei. né, porque A ideia da terapia aí, talvez, né, voltando ao que você falou, talvez seja nesse ampliar essas perspectivas, né? Que eu exato, acho que Esse nisso aí ganho de ela, consciência. esse ganho de consciência, eu acho que nisso ela pode ajudar, porque talvez a pessoa está tão imersa naquilo que ela nem percebe que ela está naquilo, exato. né? E a ideia é parar de ver só o lado vermelho. Tem um lado verde Eita, aqui também, né? Olhar algo a mais do que a sim, gente estava enxergando, sim. né? Então eu acho que vem nesse ganho
Aham, dessa consciência, dessa perspectiva. Assim, eu aumento minha isso. perspectiva para que eu possa fazer algo diferente Viver Sim, a experiências partir diferente. diferentes, Se né? estar no mundo de E forma diferente. esse dar-se conta das coisas, né, é o que o Wilber chama de waking up, né? É o despertar, né? O dar-se conta. Uhum, O dar-se conta é exatamente esse senso de consciência, não a consciência do acúmulo de informações, sim. mas é a consciência desse estado de presença, né? De eu conseguir perceber essas coisas. Né? Eu tô lá e vou perceber, por exemplo, o quanto que o ambiente está me afetando, Uhum. né? Aí a partir disso eu posso tomar uma decisão, né? Ou não, né? Porque É, às às vezes nem vezes consegue, nem né? consegue. Não pode sair dali, porque ela tem É, uma necessidade mesmo Mas ela tem que comer, né? a é, necessidade Ela nem sabe básica, né? como ter outras formas de renda, né? sim, sim. E um dos pontos importantes, né, assim, sobre, né, por exemplo, trazendo de novo o contraponto sobre esse senso de dos níveis, né? Então nós vamos para a dimensão. É curioso que essa teoria, né, dessas visões dimensionais, né, ela vem, né, inclusive dessas visões religiosas, das visões teóricas que falam sobre os níveis de consciência. Sim. Só que quando se começa, né, a estudar isso e acha que a dimensão se encontra, né, num outro lugar, né, é de novo uma interpretação sobre uma teoria, né? Uhum. Então aí começa a fazer paralelos, inclusive, né? Assim, a terceira dimensão é a dimensão a 3D, aí fala, né? A largura, profundidade, que mistureba teórica, né? Porque nós estamos falando de dimensões físicas, né? Da física, material, que não tem nada a ver com evolução de consciência, não tem nada a ver no sentido teórico, né? Sim. Mas a física faz parte. Mas enfim, né? Não tem nada a ver com do que é a Sobre dimensão isso, né? Sobre é, que, É como se esse fosse 3D é gráfico, aquilo que né? eu posso enxergar, tocar e perceber, né? e E a 4D seria algo extrasensorial, né? isso é o que essas visões espiritualistas fizeram de paralelo em relação a Sim. isso, né? Mas 1D, 2D, 3D, enfim, né? Várias dessas teorias de evolução de consciência, cada uma divide em quantas camadas quiser. Porque, né, os níveis de consciência, eles não são saltos, igual você falou, né? Hum. Você não tá na fase um e amanhã você acorda na fase 2, né? Não é igual o joguinho do Mario que você passa uma bandeirinha, né? Não é assim, né? Então, há um contínuo, né? Por isso que o Wilber traz a noção de espectro da consciência, porque ele vai fazer um paralelo com o contínuo da luz visível na mesma forma, né? Então, quando você pensa em frequência, as frequências elas têm um contínuo, né? Elas não são saltos, né? Uhum. Por exemplo, a noção de salto quântico, né? Vem de uma teoria da física quântica, aí começa a virar uma mistureba Uma teórica. briga também, né? É. Porque que é o salto quântico, né? É uma teoria da quântica de que, né, sobre a posição dos elétrons ao redor do núcleo, né, e que eles saltam em energias específicas. O que a maioria dos teóricos de consciência mostra que a consciência não é assim a evolução de consciência. Ela não acontece em níveis fragmentados específicos, ela acontece em processo. Então ninguém salta para lugar nenhum, não, né? E, né, essa noção, por exemplo, da 3D e da 4D, 3D é o mundo material, né? Isso é uma mistura também teórica, né? Dentro de uma visão de evolução de consciência, por exemplo, o Wilber tem lá a teoria que ele vai fazer paralelo com o pessoal da dinâmica da espiral, né? Spiral Dynamics. Aí eles vão falar, o nível um é o nível bege, o 2 é o roxo, o 3 é o vermelho, o 4 é o azul. Para eles, né, a 1D, né, a primeira dimensão, é o mundo material, né, o mundo primitivo, instintivo. A segunda dimensão é o mundo mágico, né? A terceira dimensão é o mundo mítico, né? O mundo das visões de deuses, papai, mamãe Sim. materializam as coisas de forma poderosa, né? Essa é a 3D, né? A 4D, né? Já vem uma visão, né? Se você ó, ó, roxo, vermelho, né? Aí a 4D estaria mais atrelado a uma visão mais organizada de mundo, né? Com regras pré-definidas. A 5D seria o mundo racional. Enfim, cada teórico define o marco, né?
de qual DEPA vai, para onde, né? Por quê? Porque é um recorte sobre uma realidade, é uma teoria, né? Então, assim, nós vamos para 5D, né? De onde vem isso, né? Essa noção. Então, né? A gente tem um movimento, né? Na década de 70, principalmente nos Estados Unidos, né? O movimento hippie, New Age, que faz uma mistura teórica de um monte desses conceitos, né? E que advém todo esse senso da era de Aquários e as Pra revoluções, contrapor também o enfim. que tava vindo antes, que eu tava assim, né? Isso. Começando a falar assim, nossa, gente, não tá E funcionando tanto pra gente. é um movimento importante porque, né? De onde vem esse movimento? Ele vem do bem-estar social, né? Pós-quebra da Bolsa de 29, a sociedade, a classe média norte-americana passa a ganhar acesso e poder. Por quê? Porque começa a ter recurso, né? Há uma melhoria da qualidade de vida da classe média norte-americana. Então, eles passam a ter acesso à informação, a recursos, eles passam a perguntar, questionar as coisas. E há um boom cultural, né? Sim, Importante. Tá? Só que, né, isso, como todo boom cultural, é uma mistura, né? Há pessoas, né, os curiosos, né, que vão e fazem uma miscelânea de palavras, né, porque não compreende o que está ali, e tem pessoas que vão tentar mais a fundo e compreender. Então é uma mistura dessas coisas, né? Então tem um lado positivo, tem o seu lado e a negativo. gente falando de evolução tem muito isso, né? Dessa busca por evolução, assim, às vezes o buscar evoluir tem algo que vai te impulsionar a algo melhor, Isso, né? sim, Que talvez não buscar também não te leve para isso, para esse outro lugar, sim. né? Porque a vida é movimento, né? A gente vai ter uma busca incessante, né? Por movimentar de alguma maneira, né? E esse senso de que a gente está se desenvolvendo de alguma forma, ele é importante, né? Porque senão, né, a gente vai ficar também, né, no outro extremo em que tudo tanto faz, né? Se tudo tanto faz, né, eu posso, a gente pode se matar aqui, Sim. pronto, porque É, tanto o que que eu tô faz, fazendo? né? Não existe nenhuma, né, nenhum parâmetro, né? Então, a gente é importante pensar nisso até do ponto de vista ético, moral, né? Não é legal, né, sair matando o coleguinha, Sim. né? Por quê? Porque pode ser você amanhã também, né? E para a gente construir alguma coisa, né, talvez seja importante a gente pensar nesses parâmetros, né? Então, esse senso também de que não há algo melhor, ou, né, que tudo tanto faz, ele também é um senso Uhum. problemático, Sim. né? Senão a gente retorna à barbárie, né? E diz que tanto faz, tanto fez, né? Então, quando a gente questiona, né, por exemplo, que tem pessoas passando fome, pessoas morando na rua, né, que isso não é escolha delas, né, que elas estão lá, né, por alguma questão imposta, né, Sim. socialmente, e a gente diz que tanto faz, isso é um problema. Que cada vez vai fazer menos, vai ter menos ligação empática mesmo com a vida do outro, com a gente mesmo, com, né, Sim. com aquilo que pode ser construído diferente. Sim, senão a gente caminha da forma como nós estamos caminhando, por exemplo, né, sobre as questões globais de aquecimento Uhum. global, questão climática, né? Se tanto faz, né, tanto fez, né, assim, talvez a gente chegue à própria extinção, né? Sim. Mais Mas rápido, né? mais rápido. A gente vai precisar finalizar agora, mas, enfim, muito bom, Gabriel, toda vez que você vem, sabe? Foi ótimo, É, realmente, né? Traz uma visão diferente, né, do que a gente, E é é, legal, né, a visão integral, sim, né? Tem a como ela teoria vai integral, abarcando né, isso, mas né? traz uma visão integral diante da vida mesmo, assim, sobre os assuntos, Sim, né? sim. Eu gostei muito da visão integral a partir do momento que eu a conheci, porque ela também abarcou as minhas angústias, Sim. né? Por exemplo, desse entendimento mais global sobre Uhum. as coisas, né? Eu sempre me incomodei com visões muito ideológicas, né? Em que se criavam deuses específicos para as coisas, né? Que Tipo, determina tudo, né? Bem é, determinadinho o caminho que você tem que seguir.
Isso, tipo, a solução para a vida é todo mundo fazer terapia, né? A Sim. gente fala, bolsa terapia, que todo mundo. Aí você faz terapia e fala que a É, gente não tá solucionando tudo, né? Porque tudo. tudo não vai mesmo. É. E a visão integral trouxe para mim, de uma forma bem organizada, esse senso mais global nas Uhum. coisas, né? E entender, né, onde cada questão se encaixa e Sim. como eu posso trabalhar em cima disso, né? Então, por exemplo, de dar essa resposta, né? Aí, como é que eu trabalho o meu desenvolvimento, né? Aí, né, eu tenho onde buscar ali, né? Tá, você quer se desenvolver em quê, para quê, como, Como que né? isso interage, né, com outras partes Como da isso sua vida. interage. Falando Então, nisso, como é que tá a Inter hoje? Quais são os um- projetos? Como é que tá tudo aí? hoje o Inter somos basicamente eu e a Mayara na frente, né? A gente está tocando o projeto, né? O Inter ele está focado principalmente em ações online hoje, enfim, coerente com o mundo Sim. contemporâneo, né? A gente está para publicar, né, para divulgar agora o curso de formação de uma forma mais estruturada, né, agora gravado, tá? Uhum. Ele deve sair em breve, provavelmente em novembro. A gente tem mantido turmas de supervisão, em que a gente acompanha terapeutas que atendem pessoas, né? A gente supervisiona, a gente orienta dentro Uhum. da visão integral a condução desses casos, né? Fora isso, a gente mantém, né, divulgações na página, tentativa de ampliação, né, de consciência, através de vídeos, de Sim. explicações, né, e tentando crescer a comunidade integral, né, essa visão de buscar pessoas com ideias afins, né, que a gente possa criar essas parcerias. Outra coisa importante na integral, né, é, eu não me pressuponho saber tudo e nem resolver tudo sozinho, Uhum. né? Então, uma das partes importantes da integral é construção de comunidade, né? Em que a gente possa fazer parcerias, né? Em que a gente possa agregar, né? E congregar, né? Da gente possa dividir visões, né? Até nesse acompanhamento, por exemplo, de uma pessoa que nos busca, a gente possa indicar, né? Olha, talvez, né? Sim. Seja Fulano interessante. seja interessante para você, né? Nesse Porque ele vai momento, trazer uma né? outra perspectiva, uma outra visão que é mais coerente com isso que você está buscando, né? Talvez em outro momento você busque tal, tal, né? E a integral me dá substrato e me dá respaldo para fazer isso, né? Em que eu possa buscar e entender, né? A partir daquilo que a pessoa me traz, né? Que pode ser, né? Dentro de todo esse escopo de um monte de Sim. teoria e um monte de visão, que talvez poderia auxiliar melhor aquela pessoa dentro disso que ela está me buscando, né? E a integral me dá condições de fazer isso, E né? muito bem. Tipo assim, eu conheci a Integral, né, através do Gabriel, já fiz o curso com ele, maravilhoso, né? E, enfim, uso muito hoje nos meus atendimentos e tudo. E vai lá, né, gente? Vai lá conhecer o É, Ínterim, né? @Instituto Interim, né? É o nosso Vai Instagram. estar aqui também embaixo, né? Sim, vai estar o link embaixo aí para Embaixo. facilitar. E agora, Gabriel? Muito Muito obrigado. obrigado de novo Obrigado a pela Namastê, vocês. axé presença. Foi também. ótimo. Em Gratiluz. uso, gratiluz, né? Para todo mundo aí, né, que estava aqui com a gente. Se você percebeu que fez alguma diferença, ou que trouxe um ganho de consciência sobre o que é evolução para você e quer compartilhar com alguém, mande para as pessoas que você ama, deixe de curtir e compartilhar, né? É isso aí. Até mais. Até. Até, Tchau. gente. Tchau, tchau. Obrigado.